Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Rosenberg e você já deve ter visto em algum filme de temática medieval que os reis são super poderosos, os reis mandam matar, mandam cortar a cabeça, mas será que isso era verdade mesmo? O rei poderia ser amado, mas ele sempre era temido. Mas será que eles tinham tantos poderes assim como o cinema nos leva a crer? Bom, este é o canal História Clássica e eu lhe convido a obter essa resposta agora. Bom, um rei era sim muito poderoso e ele dominava um país ou uma região. Ele poderia sim mandar matar ou anistiar alguém, mas esses poderes não eram ilimitados. O rei toma conta do seu território, que muitas vezes é um território imenso, gigantesco. Então, para ele tomar ciência do que está acontecendo nas fronteiras ou em locais longínquos do seu território, ele precisaria de dias para receber essa mensagem. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone. Então, se alguém invadisse o território, ele só ia saber dias depois. Além disso, ele também precisava atender toda a sua população, os alimentando e fazendo com que haja sustento, para que os cidadãos não se voltassem contra ele. Mas para fazer isso, ele precisaria cobrar um imposto. Só que seria muito simples os cidadãos burlarem esse imposto, sonegarem o imposto. Então, como ele poderia cuidar de toda a extensão do seu território, para que não haja invasões, para que o povo não sonegue impostos, ou que o povo não se revolte, como ele poderia controlar tudo isso? Ele precisaria ter em seu poder homens leais que estivessem dispostos a cuidar de diferentes partes do seu território e responderem exclusivamente a ele mesmo. A ideia era simples. Esses homens seriam seus olhos e ouvidos durante todo o território, onde o rei não poderia estar presente o tempo todo. Esses homens seriam seus lordes, nobres e ealdormans. Seriam homens que estariam abaixo do rei, mas que teriam poder e influência naquela região. Era a relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era o rei, o vassalo era o homem que estava abaixo do rei. Então o rei abdicava um pouco do seu absolutismo para poder delegar funções, delegar poderes a outras pessoas para poder garantir a integridade de seu território, tendo em vista que ele, como um homem só, não poderia cuidar de tudo sozinho. Claro que o rei ainda poderia revogar os títulos e tirar esses homens do poder. Só que era uma coisa perigosa de se fazer, porque esses barões, lordes, ealdormans passavam tanto tempo perto do povão, da população, que eles ganhavam o amor, ganhavam o respeito da população. Por estarem sempre ali cuidando, perguntando do que precisa, por estarem sempre tão próximos, eles ganhavam uma certa lealdade. Então, eles tinham também essa influência. Então, o rei, se por algum motivo arbitrário resolvesse tirar um desses homens de seu cargo, poderia causar uma revolta na população. E isso não era uma coisa interessante de se acontecer. Não era conveniente para o rei ter pessoas revoltosas. Entre eles também tinham guerreiros, então seria um pouco desconfortável ter pessoas se revoltando contra o rei dentro do mesmo país, sendo que ainda tem risco de ameaças externas, então ele precisava manter a integridade do reino intacta. E esses homens no comando do rei não serviam só para poder atender a população, e sim para proteger as fronteiras. Cada um ficava em uma região estratégica para proteger as fronteiras de ameaças externas. Só que isso acabava delegando a esses homens o controle de pequenos exércitos, de pequenos grupos, para proteger esses territórios. Então, se o rei precisasse dos homens para poder lutar numa guerra, para poder ir para uma guerra, ele precisaria pedir a permissão desses nobres, desses lordes, para que eles cedessem soldados para os reis. Claro que, se eles se negassem a atender o pedido do rei, eles poderiam ser removidos de seu cargo. Mas, como eu expliquei antes, não é interessante para os reis que fizessem isso com os seus homens no comando. Então, por isso, era muito importante que os reis ouvissem e considerassem a opinião desses homens. Um exemplo disso foi o John Sem Terras, que em 1215 foi obrigado pelos seus barões a assinar a Carta Magna, que era uma carta que basicamente reduzia o poder dele mesmo, o poder do rei. Outro exemplo aconteceu 578 anos depois disso, que foi na Revolução Francesa, em que, em 1793, o rei da França foi decapitado. E voltando para a época medieval, mais especificamente na época das Cruzadas, o grande exército cristão ele era composto por vários pequenos exércitos que eram comandados por vários barões. Então eles tinham que convidar esses barões para que esses barões levassem os seus exércitos e, juntando todos esses, conseguisse um exército muito maior para combater o inimigo islâmico.
Então não, o poder dos reis não era ilimitado. Ele precisava ceder um pouco de seu poder para cada um, para os barões, para os lordes, para que eles cuidassem de incumbências que ele não conseguiria sozinho. Podemos observar esse molde lá na antiga monarquia romana, que o rei ou o cônsul determinava os rumos, mas ele precisava pedir a permissão e o apoio dos senadores. Os senadores romanos, assim como os barões medievais, eram homens que tinham dinheiro, tinham influência e que, se estivessem alinhados com o rei, ele seria implacável. Caso contrário, ele ficaria enfraquecido e se entregaria de bandeja aos inimigos. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que, por favor, curta, por favor, comente o que você achou. Pode pedir para que eu fale sobre algum assunto, algum tema que vocês gostem, queiram que eu fale sobre isso aqui. Compartilhe para que mais pessoas possam ver. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever. E lembrando também que temos uma página no Instagram chamada História Clássica. Você vai escrever lá história.clássica, vai me achar lá. E também tem a página da minha namorada, que é Índia Sem Limites. Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui e fui!